Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos na graça e na paz do nosso Deus. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus e antes do que tudo, vamos entrar em oração ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai bondoso, pelos méritos do Teu Filho, Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença para pedir-te, ó Deus, a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção e inspiração a tudo que for falado aqui, para a Tua glória. Dá-lhes entendimento pelo Teu Espírito Santo, Senhor, por meio da Tua palavra, a todos quanto vão ouvir. Que tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estamos hoje aqui com uma meditação que vai ser lançada, referido em vários aspectos da vida, tanto espiritual como o físico, o econômico e o de caráter moral da nação e de todos aqueles que servem a Deus. Nós gostaríamos, antes do que tudo, fazer uma reflexão aqui. Uma reflexão para a nossa atualidade, da nossa nação e nossa vida espiritual para com Deus. A palavra de Deus no livro de Ezequiel, se não me foge a memória, capítulo 33, 34, não me lembro bem agora. Só sei que fala que Deus, ele age sobre o planeta Terra, sobre as nações, em 4 juízos: fome, guerra, terremoto, enfermidades. Reflita agora o que estamos passando em nossa nação, o que estamos passando na nossa vida espiritual, no nosso cotidiano. E o tema que iremos falar nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025, é o seguinte: o meu justo viverá por sua fé. Iremos falar sobre o que significa ser um justo de Deus. O que significa viver pela fé? É sobre isso que vamos falar nessa meditação. Nós temos como texto bíblico básico livro do profeta Abacuque. Fica no Velho Testamento, já chegando próximo do final do Velho Testamento. Capítulo 2, versículo de número 1 até o 5. Vou ler rapidamente para ganhar tempo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, crava sobre tábuas, para que a possa ler até quem possa passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Antes de iniciar esta meditação, nós vamos tecer um pouco
do comentário dessa leitura e é logo após uma introdução e depois falaremos em algumas pontuações. Primeiro do que tudo, o profeta Abacuque era um homem que se preocupava com a justiça e com o sofrimento do povo. E ele buscava, intercedia a Deus, pedindo o favor de Deus, a misericórdia sobre a nação. E ele se colocava diante de Deus. E Deus deu uma resposta de conforto. Espera, porque cedo vem a vitória. E Deus diz que o soberbo não é reto em sua alma. A nação da Babilônia estava dominando muitas nações, mas Deus disse que iria tomar suas soluções para o povo. Não vamos tecer mais comentário a respeito desta leitura para não se estender em muito tempo, pois aqui é somente uma meditação, vamos tentar ser o mais breve possível. Vamos para a introdução. O profeta Abacuque vivia em uma época em que o reino de Judá, que a nação de Israel se dividiu, eram 12 tribos, se dividiu 10 que era a tribo de Israel, que formou a nação de Israel, e 2 tribos que se formou a nação, o reino de Judá. Continuando, estava sofrendo perseguições por meio da nação da Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, quem era o rei da Babilônia? Tudo por causa do rei de Judá, que o nome dele é Joaquim, que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está escrito, você lê depois, que quando tiver tempo, todo o contexto da história do rei Joaquim. Segundo os Reis, capítulo 23 e o capítulo 24, para entender bem todo o contexto. Então nós vemos aqui, o que nós vemos aqui nessa introdução, que poderemos falar algo, que quando a nação e quando o povo espiritualmente começa a declinar, a sair do temor de Deus, a fazer o que é mal, aí vem os castigos. Não porque Deus quer castigar, Deus coloca ordem. Deus é um Deus de disciplina e justiça. Ele age pela justiça. Se a pessoa está trilhando o caminho que é mal, vai colher o que é mal. E assim estava acontecendo com o reino de Judá. O rei Joaquim estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e Deus colocou com uma forma de juízo o rei da Babilônia. Invadiu, e assim é o mal. Mal, quando a pessoa sai do temor de Deus, o mal vem para tentar destruir a vida de cada um de nós, até mesmo da nossa nação. Mas quando nós nos inclinamos, nós voltamos para Deus, Deus chega com socorro e com misericórdia. Vamos falar apenas de quatro pontuações aqui. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho, para que se entenda um pouquinho da fé e do reino de Judá. O reino de Judá era o reino do sul, foi constituído pelo povo hebreu, que veio das raízes de Abraão, que seguia o judaísmo que teve como fundador Moisés, com as leis das quais Deus o falou para ele. Agora sim, vamos para a primeira pontuação. Primeira pontuação. O justo de Deus é aquele que pratica a justiça. Salmo 15, versículo 2, que diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça. Esse é o justo de Deus. O que vive na integridade e pratica a justiça. Segunda pontuação.
A fé do justo de Deus está baseada, ou melhor dizendo, o justo de Deus é o que vive na verdade. Salmos 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Quem falou isso? O salmista Davi. Ele disse, Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Davi tinha o prazer de conhecer a Deus e o caminho dele para viver na verdade. Assim é o justo de Deus. Ele tem prazer em conhecer Deus e andar na verdade de Deus. Terceira pontuação, já estamos próximo de findar esta meditação. O justo de Deus que vive pela fé, a fé dele é baseada em quê? Na prática da obediência à palavra de Deus. Algumas pessoas pegam só um versículo, um texto só, e vira pretexto, não lê todo o conteúdo, não lê todo o contexto. O justo viverá pela fé. Mas qual é essa fé que Deus falou para Abacuque? É aquele que vive no temor, que confia em Deus, que obedece a Deus e espera na justiça de Deus. Esse é o justo que Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Olhe bem a frase toda. O meu. Quando a pessoa só é de Deus, quando se entrega por inteiro a Deus, por completo, para viver todo o coração, todas as vontades é de Deus. Aí ele passa a ser o meu, passa a ser de Deus. Por isso que Deus disse, o meu, aquele que se entrega, que pertence a Deus, o meu justo, aquele que obedece, que vive a justiça, viverá pela sua fé, viverá pela sua obediência. Que fique bem claro isto, que fique bem claro. Tem que se ler todo o contexto para não virar pretexto. E virando pretexto, pode correr o risco de virar também heresia. Vamos para a quarta e última pontuação e aqui terminamos esta meditação. A sua oração tem efeito virtuoso. A oração do justo tem um poder virtuoso. Porque é a oração dele que tem poder? Não. É a vida da justiça dele diante de Deus. Quando ele fala, quando ele ora, fala, pronuncia a Deus, Deus se inclina e contempla. Vamos fazer uma conjecturação assim. Uma conjecturação. Deus olha, os ouvidos de Deus é a voz do meu justo. É a voz daquele que é meu, que vive na justiça. Tem efeito. Isso se refere a esse versículo que tem como contexto a história de Elias. Era um homem cheio de falhas, defeitos, mas procurava viver na justiça. Era um homem que tinha sede de Deus e da justiça de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele orou, desceu o fogo do céu, porque era uma oração diferente. Ele disse ali, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. A oração daquele que anda com Deus, que é justo, anda na prática, na verdade, na obediência. A oração é um diferencial diante de Deus. Não é porque ele é uma pessoa muito querida de Deus ou que é muito especial. Não, nada disso. É o que ele vive de obediência e de justiça é como que uma aliança entre ele, Deus e a palavra. E Deus tem compromisso com quem anda em aliança com a palavra. E a oração dessa pessoa é algo que chama a atenção de Deus de uma forma diferente. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tua palavra
é que ilumina toda a verdade de Deus que o Senhor quer que saibamos e vivamos para ter uma vida diferente contigo, uma vida disciplinada, em disciplina pela obediência, para que tenha o favor e a tua bênção. Que todos, tanto a mim como a todos que vão conhecer, ouvir essa tua verdade, da tua palavra, que possa se inclinar, que possa se render, se derramar em humildade de espírito diante de ti, para querer fazer a tua vontade e assim viver a tua justiça. Faz diferente. Vem com misericórdia sobre essa nação que está tão sofrida, meu Pai. Em nome de Jesus, tem compaixão. É o que te oramos, te agradecemos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos conceder.